Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Na nossa aula do dia 21, né? Nós vamos dar continuidade na nossa disciplina, tirando essa questão do que a gente está tendo hoje referente ao coronavírus. A gente tem que dar continuidade, a nossa vida não pode parar, temos que ter entendimento, consciência em respeitar as diretrizes e orientações da Organização Mundial de Saúde e bem dos nossos governos. Mas nada nos impede hoje, a gente, através da tecnologia, conseguirmos ter uma produção de conteúdo, uma troca de conhecimento. Então vamos dar continuidade, vocês já devem ter assistido o vídeo que eu coloquei no canal, né, referente à questão do marketing. Agora a gente vai dar continuidade na disciplina de Direito e Legislação, beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre teorias éticas, né? Essas teorias éticas, elas nascem e desenvolvem em diferentes sociedades. Olha que interessante. A gente está vivendo alguns contextos éticos hoje cada vez mais vem passando por transformações, né? Como a gente pode perceber, cada país tem uma cultura, cada país tem um entendimento de como funciona, diversos problemas hoje surgem de contextos éticos, né? E muito mais pautado em cima da evolução histórica humana. Por exemplo, a gente está se deparando nesse momento por uma situação, inclusive assim, o governo mandou que a gente decretou, a orientação é que as pessoas fiquem em casa. E aí o que acontece? Tem pessoas que não estão em casa, por uma obrigatoriedade, obviamente, mas outras que deveriam estar não estão e estão passeando aí, né? Estão se divertindo em diversos lugares ou estão saindo, mas que deveriam obedecer o quê? Uma orientação. E aí, qual o impacto disso? Eu não estou agindo de forma correta sobre uma orientação e não estou prejudicando só a mim, mas estou prejudicando o quê? As outras pessoas, ok? Isso acontece e eu estou dando um exemplo para vocês agora dessa questão atual. Lá na antiga Grécia, algumas teorias éticas gregas, elas, entre o século V, né, e o século VI, elas são marcadas por dois aspectos fundamentais. Polis, que é a organização política em que os cidadãos vivem, né? A cidade e o Estado, ou seja, a vida ela só acontece dentro de uma questão política e sociedade. Então, olhar o ideal da figura do cidadão, da individualidade, e olhar a figura da sociedade de forma geral. E o cosmos, que a gente fala sobre algumas teorias éticas e políticas, falam sobre concepções cósmicas mesmo, tá? Como assim? Essas concepções que falam sobre acontecimentos, situações, né? Que de uma certa forma evidenciam alguma fundamentação dentro do contexto político e social. E aí a gente fala, é interessante essa imagem aqui, né? Que ela pega dois aspectos, né? Constantemente a gente é confrontado por nós mesmos. Como assim? A gente fala do técnica de administração, por isso que eu falo que é uma área muito importante, ela é uma área ideal porque ela consegue mostrar na prática aquilo que está acontecendo. Em que sentido? Eu pego, por exemplo, lembro do desenho do Tom e Jerry, né? Tinha o gatinho mau e o gatinho bom. A nossa tomada de decisão ela é pautada muitas das vezes nessa avaliação que a gente faz, se eu faço ou não faço, eu faço isso ou não faço aquilo, por que eu não faço? Às vezes você quer, eu quero comer um bolo, né? Pô, mas não quero comer porque eu vou engordar, mas eu quero comer, ou como, ou não como, ou como, ou não como, aí fica naquela indecisão, né? De uma certa forma isso acontece. E aí a gente tem o Sócrates, né, que ele defendia o caráter eterno, ou seja, baseado em cima da virtude, do bem, da justiça e do saber. E ele muitas das vezes se pauta em cima de mostrar um ideal de vida que é de uma vida justa, do saber, do conhecimento, da virtude, né, e do bem, da realização do bem, tá bom? Tanto na vida privada como na vida pública, tá? Todos têm o direito a fazer o bem, ser justo, o homem tem que ser sábio, e a questão da diferença da injustiça através da sabedoria, ok? A gente tem Platão, que ele defende o valor supremo do bem, como assim? O ideal que todos os homens livres deveriam tentar atingir, tá?
E aí ele se pauta em duas situações. Os homens deviam seguir apenas a razão, desprezando os instintos e as paixões, ou seja, o homem ele tem que viver baseado em cima da razão e esquecer que ele é um homem natureza e que ele não consegue, que ele não deveria, de uma certa forma, pensar nas suas emoções, mas que as suas atitudes, as suas ações sejam o quê? Pautadas em cima da razão, ok? E a sociedade ela deveria ser reorganizada e que o poder deveria só destinado aos sábios, não em relação à questão de ter mais valor, mas aqueles que tivessem maior conhecimento, eles deveriam dominar, né? Exercer os cargos, dominar toda a sociedade. E aqueles que são ignorantes ou não, ele entendia que eram pautados em cima das emoções, e aqueles que determinavam, tinham o saber em cima das suas razões, ok? Aristóteles, né, que defende o valor supremo da felicidade, o que significa para ele? O homem, ele é feliz, né? O homem tem que ser feliz, e a felicidade para ele era a melhor razão de tudo, ok? E aí a gente fala de ética empresarial e responsabilidade social. Olha que interessante. As empresas de sucesso e em crescimento são empresas que têm uma forte noção de responsabilidade social. Mas antes de eu pensar de forma social para fora, eu tenho que ter ética. O que seria ética empresarial? Só para vocês entenderem. As práticas, as ações empresariais, elas devem acontecer pautado em cima de um modelo, em cima de boas práticas, em cima de gestão, em cima de confiança, em cima de um bom relacionamento interpessoal. Ou seja, as melhores empresas, né, a gente entende que ela tem um contexto de ética empresarial muito forte, o respeito ao teu colaborador, o respeito ao teu próximo, é uma questão cultural, tá? E muitas das vezes é baseada em cima de um conceito e uma ideologia, ok? E a responsabilidade social é assim, todas essas práticas, o que ela faz, o que ela devolve para a sociedade, né? Aí a gente fala um pouquinho dos seus stakeholders, né? Que é todos aqueles que são envolvidos dentro de um negócio, direto ou indiretamente. Por exemplo, as ações que uma empresa, a Escola Técnica Sandra Silva atua em Queimados. As ações que ela toma por decisão não vai impactar somente os alunos, vai impactar os alunos, vai impactar os funcionários, vai impactar os professores, vai impactar os pequenos comércios à sua volta, vai impactar o município, no caso, né, em relação a impostos, em relação a uma localidade de atividade econômica, impacta o governo, impacta a sociedade em geral no sentido de distribuir conhecimento, ou seja, pegar essas pessoas que vão se preparar e colocar elas no mercado de trabalho, né, pautado em cima do conhecimento. Lembra que eu falo que normalmente o aluno tem uma visão de aluno e cliente, né, cliente porque ele determina a relação de serviço que ele possui, que ele quer ter, né, dentro do teu poder aquisitivo, mas a relação de aluno no sentido que ele está sendo preparado como um produto para ser colocado no mercado e ser absorvido pelas empresas, ou ele abrir o teu próprio empreendimento, ok? E aí dentro desse contexto de ética, a gente tem a questão moral. Bom, só para exemplificar para vocês, o agente moral é aquele sujeito que age com consciência. Então, agir com moralidade, agir com consciência, beleza? Então, assim, como assim agir com consciência? Todas as minhas ações são pautadas em cima daquilo que eu entendo que são valores para mim. Por exemplo, meu valor é minha família. Se o meu valor é minha família, é importante para mim a família muito mais do que um outro valor. Então, por exemplo, às vezes a pessoa gosta de carne, a outra não gosta de carne. É um desejo, às vezes é pautado em cima de um valor para ela. O vegetariano, o carnívoro, por exemplo, cada um tem os seus valores, ok? Que está baseado em cima da sua conduta e das suas ações perante a sociedade. E aí olha que interessante, né? A gente fala de virtude, que é a prática do bem, e o vício, que é a prática do mal. Todos os vícios, se você for de uma certa forma reparar, eles levam para algo que é ruim. Mas professor, o vício não pode ser uma rotina? Cuidado, porque rotina é aquilo que você faz sendo bom, né? Por exemplo, você não tem que acordar todo dia, você não tem que se alimentar todo dia. Só que vício é aquilo que você faz ruim e te prende. Normalmente o vício prende mais as pessoas. Agora a virtude não, é a prática do bem, né? Se você tiver atitudes de colaboração com o teu colega, vocês vão fazer um trabalho em grupo, como foi da preparação para a feira tecnológica,
e aí, poxa, você ajuda seus colegas, você participa, você atua em conjunto, isso está dentro de um contexto de virtude, beleza? Legal. Bom, esses meios morais é o seguinte, na ação moral, um meio moral pode ser utilizado para chegar aos fins morais, ou seja, os fins não justificam os meios. Já viu aqueles filmes, né, alguns seriados que a pessoa, para poder conseguir, inclusive eu estava vendo um filme ontem chamado Beleza Oculta, né, que o pessoal queria vender a empresa, mas um dos sócios, né, que é o papel do Will Smith, ele não estava bem por causa da perda da filha dele, num contexto, é spoiler, tá? E aí, um pouco nesse contexto dele que passou, ele não queria vender, ele não estava pensando na empresa, e eles criaram uma maneira através de atores, né, de uma peça, gerar uma situação com ele para que pudesse chegar ao resultado, ou seja, você utilizar uma forma moral para chegar a um contexto moral, podemos assim dizer, tá bom? Essa questão do cristianismo eu não vou entrar muito, porque a gente tem um contexto de religião, mas a gente sabe que a gente tem a questão do dever, né, das virtudes, por exemplo. Dentro do contexto do cristianismo, a gente tem a fé, a esperança e caridade. Como assim? Fé no sentido de esperança tem uma relação, é acreditar naquilo que você não vê, e caridade de ajudar o próximo. E o dever é a tua obrigação em cumprir. Se você for pegar, por exemplo, na contabilidade, a gente tem lá bens, direitos e obrigações. Então você tem direitos como cidadão, mas também tem obrigações. Beleza? Bom, e aí o conceito de moral, né? Conjunto de regras de conduta inerente ao espírito humano, aplicáveis de modo absoluto para qualquer tempo, ou lugar, ou a grupo ou pessoa determinada proveniente dos estudos filosóficos sobre a moral. Tá bom? Nesse sentido, a gente está falando que é o quê? Regras de comportamentos, decências, de consciência. Atitude de tomar decisão para aquilo que é certo e errado. Beleza? Já o imoral é aquela situação que é aversa ao moral, ou seja, aquela pessoa que age de forma imprudente, inconsciente, inconsequente, sem pensar no próximo e muitas das vezes sem pensar no si próprio, beleza? E o amoral, olha que interessante, o amoral, ele está entre as duas distinções. Eu costumo lhe dar o seguinte exemplo, imagina que você está na tua casa, né, teu muro na rua, e você sentou lá em cima do teu muro. Existe alguma prerrogativa, alguma lei que diz que ali você pode sentar ou pode não sentar? Não existe, nada dizendo nesse momento. Então, só para vocês entenderem que se eu não estou fazendo nada que é certo, mas também nada que é errado, eu fico dentro do contexto da amoralidade. Muitas das vezes até aí os advogados, né, dentro de uma defesa, de uma causa, eles tentam pegar dentro desse contexto para que eles possam montar a defesa, ok? E aí existem alguns valores morais que são importantes. A questão do respeito ao próximo, a questão da educação, da solidariedade, da ética, né? Da gentileza, lembra? Aquela gentileza gera gentileza, o bom senso, a bondade, o juízo, honestidade, sinceridade, paciência. Então são valores, atributos que um profissional deve ter, né? Que a gente entende que deve ter. E aí olha que interessante, e eu lanço para vocês nesse momento, né, uma atividade que vocês vão ter que me entregar até o outro próximo final de semana de forma individual. E aí eu lanço a pergunta, que é: quais são, na sua opinião, os valores essenciais? O que são valores essenciais? Aqueles valores sine qua non, o que eu sou obrigado a ter, né? Quais são os valores essenciais que o profissional técnico em administração deve ter para que ele possa atuar no mercado de trabalho? Então, quais são os valores essenciais que um profissional técnico de administração deve ter para atuar no mercado de trabalho? Então, vocês vão elencar, na sua opinião, no seu comportamento, na sua personalidade, quais são os valores que você acha que você tem que ter para ser um profissional técnico de administração e poder atuar no mercado de trabalho, beleza? Então, a gente finaliza essa parte da aula de hoje, uma parte mais curta, porque a gente tem a questão do conteúdo também de marketing, que eu passei para vocês, e aí tem esse trabalho para vocês me entregar. Então, se a gente é 28, a nossa próxima aula, se não me engano, é dia 21, a nossa próxima aula é dia 28, então até o dia 27 vocês vão ter que me enviar isso por e-mail ou lá no grupo do WhatsApp, beleza? Num arquivo digitado, fechado? Então, galera, agradeço por vocês, presença de hoje. Se Deus quiser, até a nossa próxima aula, que é no dia 28, a gente se vê. Um grande abraço e se cuidem.
Tchau.